Bom dia, pessoal, bom dia! Hoje é quarta-feira e aí, queria falar sobre fake news contra o STF. Como é que tá aí o número de pessoas aí? Deixa entrar mais gente aí. Deixa entrar mais gente, tá tudo bem? 40. Bom dia, pessoal, bom dia. Eu estou vendo que está nas redes sociais, está nas notícias, que foi emitido 29, busca e apreensão, inclusive hoje na minha casa e no meu escritório. Levaram o meu celular, levaram o meu computador pessoal para ver se eu tinha feito alguma coisa contra o STF. Fake news contra a corte. Jamais, né? Jamais. STF, Poder Executivo, Legislativo, são poderes que exercem a sua liberdade de expressão. Então, jamais atentei ou fiz fake news contra o STF. E dessa forma, entregando o meu celular, entregando o meu computador pessoal, vai estar tudo esclarecido, 100%, que jamais atentei contra os ministros e contra a corte. No fundo do meu coração, estou muito tranquilo e aos meus amigos, depois eu tenho que passar um novo telefone, né? Então quem vai me ligar agora, o meu telefone não vai atender porque não está comigo mais, ok? Alguma pergunta aí? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, vamos lá? Tem uma foto sua circulando nas redes ao lado do Maia, Luciano. Olha, tem foto minha ao lado do Maia. Eu procurei o Maia na época para pedir o apoio dele para que nós aprovássemos a reforma da Previdência, pessoal. Nós temos que conversar com todos eles, com o Alcolumbre, com o Maia, com todas as pessoas, unir o Brasil para fazer as nossas reformas. Então, a minha aparição aqui agora é sobre as notícias que aparecem sobre a busca e apreensão do meu celular, do meu computador pessoal, se eu fiz alguma fake news contra ministros do STF. Nada, pessoal. Zero. E isso vai ser provado com o meu telefone e com o meu computador. Mais alguma pergunta? Luciano, estão te apoiando, dizendo que a mídia só sabe mentir. Veja bem, a mídia é importante nesse país para levar boas notícias, notícias verdadeiras, né? Todas as coisas que eu faço, eu coloco nas minhas redes sociais, ou seja, eu fabrico notícia e coloco elas nas minhas redes sociais, para que todo mundo tenha a minha posição sobre qualquer assunto. Isso se chama liberdade de expressão. O país é um país democrático. Nós temos que ter a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. Ninguém pode cercear você de pensar e falar aquilo que você quer. Por isso é que eu sou tão ativo nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Nós apresentamos aquilo que nós pensamos. Então, quero dizer para vocês, estou muito tranquilo, o meu telefone e o meu computador vai provar que jamais produzi notícias falsas contra algum membro, nem contra a alta corte do nosso país. Mais alguma pergunta? Luciano, a Vanessa está perguntando como você encontra forças para seguir nesse país onde as leis são feitas por esses canalhas. Olha, veja bem, esse é um país que eu amo, nós temos que lutar por eles sempre. O Brasil é verde e amarelo, como eu estou vestido agora, e nós temos, olha aqui, verde e amarelo, e nós temos que lutar por eles, por aquilo que nós acreditamos. Eu confio no nosso país, um país de dimensões continentais, e nós temos muito para fazer. Aliás, amanhã abre mais uma loja nossa lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Continuando abrindo loja, acreditando no país e gerando empregos.
Mais uma pergunta? O Marcos está perguntando aqui se você acha que a ideia do STF é apenas te intimidar. Não, eu acho que eles estão nos direitos deles, né? De eles irem atrás se tem a veracidade ou não, se alguém fez alguma coisa contra os membros ou contra a alta corte do país. Mas como eu falei, né? Muito transparência, o meu celular e o meu computador vai provar que jamais fiz algo contra os seus membros e contra a alta corte. Nós temos que ser transparentes. Por isso que eu uso tanto as minhas redes sociais. Quem me segue, nós temos aí milhões de pessoas nos seguindo. É para isso, é para que a gente possa ter uma palavra, uma voz e falar com todos os brasileiros. Mais uma pergunta? Luciano, o Jailson está perguntando se essa ação não está direcionada. Ele só viu apoiadores do presidente Bolsonaro recebendo a visita da polícia. Eu acho assim, ó, é normal, né? Que as pessoas falem aquilo que quiserem. Eu vi só a minha pessoa, vi aí Roberto Jefferson também, vi o Alan dos Santos, mas o que nós temos que ter nesse país é liberdade de expressão, liberdade de pensamento, falar aquilo que nós achamos em prol para melhorar o nosso país e a vida de todos os brasileiros. O importante é a tranquilidade e nós temos que saber do que nós somos transparentes, né? Quando direis a verdade vos libertará. Quando você está tranquilo naquilo que está fazendo, tudo certo. Vamos lá, mais alguma pergunta? O Rogério está dizendo para você continuar firme, Luciano, que você está fazendo um bom trabalho para o Brasil. Muito obrigado. Nós continuamos conversando para mudar esse país. Quem me segue sabe da minha luta diária, né? Tanto falando sobre coronavírus, sobre economia, sobre otimismo. O Brasil continua vivo e nós temos que levar isso para frente. Nós temos que passar essa pandemia. Nós não podemos se descuidar da economia e continuar acelerando para gerar empregos, pessoal. Nós precisamos do Brasil cada vez mais forte para todos os brasileiros. Mais uma pergunta? Luciano, a Simone está perguntando se você não acha que isso é uma pequena amostra da ditadura barata. Olha, eu não vou aqui passar nenhuma informação, né? O que nós temos que fazer é poder usar a nossa voz, poder usar a liberdade de expressão, de pensamento, e as pessoas do outro lado podem escolher entre uma versão ou outra dos fatos. Nós temos os fatos e são várias versões. Eu sempre tento levar para os brasileiros o meu pensamento, a minha versão sobre os fatos, né? Porque se nós formos escutar um lado só, você fica mal informado. E o brasileiro precisa estar muito bem informado para tirar as suas conclusões. A minha conclusão é que o Brasil precisa avançar. Nós não chegamos ao fundo do poço de graça. Nós chegamos aqui porque nós cometemos muitos e muitos erros lá atrás. Então, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, falar aquilo que você precisa falar, sem, é claro, fazer fake news. Faz alguma pergunta? Muita gente dizendo que está com você, Luciano, estamos juntos, que imagina como você está se sentindo. A Sheila quer saber se você acha que isso não é tirar a liberdade de pensar das pessoas. Olha, Sheila Oliveira. Pessoal, cada um vai pensar o que quer. O importante, né, é que eu estou muito, muito bem, como sempre, alegre. Imagina, amanhã vamos abrir uma loja linda, maravilhosa. Mês que vem vamos abrir mais outra no estado de São Paulo, no outro mês mais uma no Rio Grande do Sul, no outro mês mais uma no estado de São Paulo. Nós continuamos acreditando no Brasil, nós acreditamos que tudo vai passar, a pandemia vai passar, a economia vai começar a aquecer. Nós precisamos de otimismo, pessoal, otimismo, ir para frente, alegria, pensamento positivo. Mais uma pergunta? O Diego está dizendo, Luciano, Diego Morante, que você sempre foi transparente, ele sempre sentiu isso você nas suas redes sociais, nas suas lives. Transparência, pessoal. E outra, liberdade de expressão é muito importante. O que é uma fake news? É alguma coisa que você faz
e que ela não contém a verdade. É uma notícia falsa. Eu uso as nossas redes sociais para expressar aquilo que eu penso. É claro que jamais, né? Eu entendo que a justiça é muito importante nesse país. Então, jamais atentei contra os membros do STF e contra a instituição, né? Continuamos mostrando, eu falo muito sobre política, sobre otimismo, sobre empreendedorismo, sobre o meu ativismo político para fazer um Brasil melhor. Liberdade é o que nós temos que ter. Fala lá, Bárbara. O Edivaldo tá falando que adora a carreta patriota, o caminhão patriota, que você não perca, não perca esse espírito. Olha só, aqui ó, meia patriota, tênis patriota, camisa patriota, a minha jaquetinha amarela. Aqui tá frio, aqui em Santa Catarina, o Rio Grande do Sul também tá frio, então de manhã cedo, me acordei hoje, 6 horas da manhã, né, a Polícia Federal lá na minha porta, vieram aqui no escritório, levaram meu celular, levaram meu computador e logo eu passo o meu novo número para os meus amigos do meu telefone, né? Ok, fica tranquilo aí. Mais alguma pergunta? O Sérgio Tavares, ele acabou de entrar na live e ele queria saber o que fizeram quando chegaram aí. Ele não acompanhou o começo da live. Olha, pessoal, eu estou aqui agora, porque está em todas as notícias, né? Busca e apreensão em 29 locais, dentre eles eu, Luciano Hang, para ver um processo do ano passado sobre fake news que era contra os membros do STF ou contra a Suprema Corte. Quer dizer que estou tranquilos, tudo transparente, o meu computador e o meu celular vai mostrar que jamais fizemos algo sobre fake news contra os membros do STF e o STF em geral. Ok? Sobre tudo. Somos transparentes. Nós fizemos as notícias que vocês veem, é a notícia que as minhas redes sociais colocam e é esse o meu pensamento. O Tiago Lima Almada, Luciano, quer saber se isso não te intimida e nem te desanima. Jamais. Como é que pode me intimidar um país desse maravilhoso? Nós temos que ter, cada um tem um pensamento e tem que ter essa liberdade de poder falar aquilo que pensa. Se nós não tivermos essa liberdade, aí nós estamos num país complicado. Tenha certeza, que tanto os membros do STF quanto a instituição jamais vão querer cercear a liberdade do cidadão. Tenho a certeza disso. Vamos lá. O Júlio Mota quer saber se em algum momento você patrocinou fake news, Luciano. Jamais. Veja bem, o que é fazer fake news? É pegar alguma coisa certa e transformar ela errada, né? Jamais. O que nós queremos é falar a verdade. Às vezes tem um fato e várias versões. E eu sempre coloco a minha versão sobre aquele fato. E essas coisas são transparentes. Nós produzimos materiais todos os dias nas minhas redes sociais para levar a melhor informação para os nossos fãs que nós temos por todo o Brasil. A Claudete Barreto Marroco, Luciano, está dizendo que você é positivo e é um verdadeiro líder. Não mude. Pra frente. Alegria, pessoal. Nós jamais temos que ficar pessimista, ficar triste, baixar a guarda. Vamos para frente. Vamos ajudar o Brasil a se desenvolver. Nós temos o melhor país do mundo e nós temos que contribuir para fazer ele cada dia melhor. Vamos lá, Aline, alguma pergunta? A Eva aqui está dizendo que o Lula também chamou o STF de covardes, agora o mesmo STF está mandando a PF apreender computadores parlamentares de cidadão. Ele quer saber por que o Senado não faz nada. Olha, quero dizer para você, eu jamais, eu sei o quanto é importante a independência dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, né? É importante que cada poder seja livre e possa se expressar, né? E tenha autonomia. Então, tudo aquilo que eu penso, eu coloco nas minhas redes sociais e jamais atentei contra um ministro ou contra o STF. Isso vai estar provado
no meu celular e no meu computador pessoal. Mais alguma pergunta, Bárbara? O Miguel Coelho também tá falando que adora o seu jeito patriota de ser e que ele ia adorar dar uma volta de busão patriota com você. Tá ali na frente, né? Nós colocamos aí o ônibus patriota aqui na frente da nossa sede, lindo e maravilhoso, né? O que temos que agora fazer é a liberdade de voltar a funcionar os ônibus, voltar a funcionar os circulares, né? Que aqui em Santa Catarina estão todos parados. Quando o patriota ficou pronto, simplesmente a economia parou, e aqui em Santa Catarina os ônibus municipais, interestaduais, intermunicipal não podem andar. Mais alguma pergunta? Luciano, o Roberto Hoffman disse que essas notícias como a de hoje desanimam ele. Se você não pensa em entrar na política para mudar o Brasil. Não, veja bem, eu sou um ativista político, não tenho partido e nem político de estimação. Eu vou continuar fora da política para ter a liberdade de poder falar aquilo que eu penso. Quando você se transforma no político, aí você vai ter que defender um partido ou, de repente, uma causa. E dessa forma, eu fico liberado para poder tomar sempre a melhor decisão e o melhor caminho, que é o caminho que eu acredito que seja para o nosso país. Mais uma pergunta, Bárbara? A Heloísa Moura, ela disse que teve o prazer de te conhecer pessoalmente e sabe quanto você é gentil e humilde. Isso, humildade, simplicidade, otimismo, patriotismo, acreditar no país e ser muito acessível com as pessoas é o que tem de mais importante na sua vida. Não é aquilo que você tem, é aquilo que você é. Vamos lá, Bárbara. O Ricardo, ele quer saber se a inauguração de Gravataí está de pé. Claro, é amanhã. Nós não vamos fazer uma grande festa. Normalmente, as nossas inaugurações é no sábado de manhã. A gente faz uma grande festa para as pessoas ir lá. Como nós estamos nesse momento da pandemia, nós vamos aí abrir amanhã as portas da nossa loja e espero das 9 da manhã às 10 da noite. E espero que as pessoas vão com calma, com tranquilidade, né? Para que não tenha aglomero de pessoas. Todos os nossos colaboradores de máscara, com luva, higienizado, para que a gente possa continuar trabalhando, abrindo loja. Nós estamos com esses colaboradores há mais de 3 meses contratados, veio a pandemia, nós seguramos e agora a gente vai abrir para o povo de Gravataí, da grande Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Luciano, o Thiago Coldebelli te fez uma pergunta. Ele perguntou, você não acha que falta patriotismo ao brasileiro? Eu acho que sim, eu acho que nós precisamos acreditar no país, né? Tem uma frase famosa do John Kennedy, né? Não pergunte o que o país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer para o seu país. Isso é patriotismo, pensar o país em primeiro lugar, não pensar em si, na sua empresa, pensar o país. Se o país vai bem, todos nós vamos bem. Mais alguma pergunta? O Alexandre Nogueira está dizendo que enquanto fizeram isso hoje com você, as investigações em torno do dinheiro do Covid indo embora em estados e municípios não acontece nada, né? Olha, isso aí, cada um tem o seu pensamento, né? Eu acho que nós precisamos sim ver que o coronavírus não pode só ser um problema da economia. Nós não podemos parar a economia para resolver o problema da saúde. Nós temos que resolver o problema da saúde, resolver o problema de UTIs, respiradores, e para que não pare a economia. Se a economia parar, nós vamos sofrer muito, muito mais. Logo, logo, o coronavírus vai parar. Eu vejo isso em outros países. Eu vejo agora que as pessoas dizem que o país está crescendo o número a nível mundial. Claro, todos os outros países estão caindo a curva da pandemia. E o Brasil agora, não sei até quando se vai estabilizar, mas pelo tamanho do país, nós somos o 6º país com maior população do mundo, então temos que ver o número de mortos com o número de habitantes que tem no nosso país. Então, de repente agora a gente vai ser, talvez, um país com mais mortes. Os Estados Unidos, que já teve 2.500 mortes por dia, agora eu vi ontem, está em torno de 500, 600, o Brasil ontem chegou a 1.000 mortes, mas é um surto até que volte a cair, já que o nosso país é tão grande e tão populoso.
Luciano, a Flávia Mello, ela tá te mandando todo apoio e agradecendo, porque ela tá falando que em 60 dias não faltou comida na mesa dela, porque ela é uma colaboradora da Havan e o emprego dela foi mantido. Que legal, olha, nós continuamos com os nossos colaboradores, nós não desempregamos ninguém, nós colocamos no primeiro momento 11 mil colaboradores na medida provisória 936, trabalhamos lá com os 9 mil colaboradores, agora a gente só tem 8 mil lá parado, colocamos 12 mil de volta trabalhando, nós temos hoje 126 lojas abertas, o nosso problema é no estado de São Paulo, eu espero que agora, a partir do dia 1º de junho, a gente possa trabalhar também para continuar dando manutenção de emprego e renda para os nossos colaboradores. Não é só os 20 mil colaboradores que a Havan tem, são mais de 100 mil colaboradores que ficam trabalhando todo dia para entregar as mercadorias para a gente vender por todo o Brasil. Olá, mas Luciano, o Carlos Souza quer saber se você acha que isso não é uma maneira de te calar. Olha, é difícil, né? Porque eu sou muito falador, né? Então é difícil me calar, Até porque eu tenho tido uma ação direta com você, direto com toda a população, para mostrar o outro lado das notícias, né? Nem sempre as notícias que aparecem na televisão, que aparecem no rádio, que aparecem no jornal, é a notícia verdadeira. Como eu sempre falo, um fato, muitas versões. Eu dou a minha versão sobre aqueles fatos. Fala, Aline. Luciano, eu só queria te dizer que tem gente de Portugal, da China e do Uruguai te mandando apoio. Olha só, de Portugal, da China, dos Estados Unidos, né? Dando apoio, porque nós temos que continuar indo para frente, continuar vestindo o verde e amarelo, continuar acreditando no nosso país. Tenha certeza que o meu celular e o meu computador vai mostrar que jamais eu fiz fake news contra os membros do STF e nem sobre a corte. Eu acredito na justiça brasileira, né? Como tem o velho ditado, a justiça tarda, mas não falha. Lá no final, a gente vai encontrar a verdade. E a verdade é que jamais eu, Luciano, fabriquei fake news, notícias erradas sobre a alta corte do nosso país. Mais alguma pergunta? Tem, só para complementar ali, da Aline tem gente do Canadá e Egito também. Olha só! E o Amaral Batista, ele tá falando para você não deixar de fazer seus vídeos e suas lives, que toda vida quando ele assiste, ele aprende alguma coisa diferente. Olha, quero dizer para você, nós, janeiro, fevereiro, março, nós conversamos, nós temos hoje 3 milhões no Instagram, 5 milhões no Facebook, 300 mil pessoas lá no Twitter. Nós conversamos janeiro, fevereiro e março com quantas pessoas? 60 milhões. 60 milhões de pessoas diferentes no Brasil e no mundo, como estamos falando agora com o Egito, Canadá, com a China, com o Canadá, com o Paraguai, com o Uruguai, né, com todo o Brasil. Por quê? Porque a transparência, a verdade nos libertará. Vamos lá, fala, Aline. O Alex de Fone está perguntando se tu não acha que essa operação é uma justificativa para a operação lá do governador do Rio de Janeiro para apresentar uma certa imparcialidade da Polícia Federal. Eu acho que não, foi muito rápido, né? Aconteceu aquilo ontem no Rio, né? E hoje aconteceu aqui, não tinha o porquê isso ser um toma lá e dá cá. Isso eu acho que é normal. Houve um inquérito sobre fake news no ano passado, né, no STF, para ver se alguém fabricava as fake news contra os membros. E hoje vieram ver se tinha algum nexo nessa denúncia. A Márcia F. Pereira está falando que somos caminhoneiros e todos do Brasil estão com você. Obrigado. Vocês sabem que eu tirei a minha carteira de motorista, né? No ano passado eu fiz 20 aulas, eu acho que foi isso, né? Mais ou menos, né? Você também fez comigo, né? Então eu fiz minha carteira de motorista de caminhão, está tudo certo. Eu estou com a minha carteira, viajando aí com essas carretas maravilhosas. A semana passada teve aqui, nós temos 11 carretas patriotas. E quem sabe, logo, logo vamos ter 200, 300, 400. E nós temos hoje 700 caminhões rodando o Brasil, levando a mercadoria para as nossas lojas. Mais alguma pergunta? A Solange Zimmermann está falando que o seu único erro, Luciano, é sempre falar a verdade. Obrigado, pessoal. Então,
Então é o seguinte, abri essa live hoje para falar o que está acontecendo. Vocês vão lá escutar na mídia, né, que o STF fez hoje uma operação na minha casa para pegar o meu celular, o meu computador pessoal, para ver se eu tinha fabricado alguma fake news contra membros da corte e a corte. Quer dizer, do fundo do meu coração, isso vai ser provado, que a gente é transparente e nada tem a temer, porque nós não fizemos nada de errado. Mais uma pergunta? Muita gente te apoiando, Luciano, gente do Brasil inteiro, e perguntando também quando que vai abrir mais lojas. Olha, muitas lojas, nós temos mais ou menos 50, 60 lojas programadas para os próximos anos. Este ano nós iríamos fazer 25 lojas. Começamos o ano com 140, iríamos acabar o ano com 165. Nós estamos amanhã abrindo Gravataí, a de número 146, mas eu espero ainda abrir esse ano mais umas 10 mega lojas. E quem sabe, no ano que vem, voltamos a acelerar para chegar na loja de número 200, que é o número de 2022. Nós acreditamos no Brasil, vamos continuar acelerando, porque o Brasil precisa de empregos. Não só o Brasil, o mundo todo hoje, com a pandemia do coronavírus, precisa de empregos. Fala, Aline. O Edson Paixão está dizendo que é para fazer um novo programa na internet. Bom dia com o Luciano. Bom dia, obrigado, querido, obrigado. Bom dia, bom dia, bom dia. Como eu sempre falo, otimismo em primeiro lugar. Você tem que acreditar em si, você tem que ter a força de fazer as coisas mudarem. Só vamos mudar o nosso Brasil quando nós aceitarmos que nós precisamos fazer mudança na nossa sociedade e muitas vezes nós precisamos ajudar a fazer as mudanças. E o que tem que fazer com isso é falar aquilo que você pensa. Vamos lá, mais uma pergunta? O Micael tá falando que te assistiu na Paulista quando você foi discursar e te achou um homem de muita fibra. Não é fácil mesmo. Que legal, muito obrigado. Estive algumas vezes na Paulista e se precisar for, a gente vai para Paulista, vai para Brasília sempre para tentar ajudar o nosso país. Nós precisamos de mudanças. O brasileiro voltou das mudanças. Nós temos lá o nosso presidente querendo fazer mudanças. E para isso, nós precisamos que o brasileiro pense assim. As mudanças são necessárias para que nós tenhamos um novo país. Aliás, a modernidade, as tecnologias mostram que nós temos que evoluir sempre. Evolução você vê um negócio e pensa assim, isso pode ser melhorado, isso pode ser mudado. Nós temos que evoluir todos os dias. Eu sinto isso nas empresas, eu sinto isso nas pessoas. O que nós precisamos, muitas vezes, é mudar o pensamento lá de Brasília, dos estados, do município e da política. Fala, Aline. O Ricardo Rocha está dizendo que está no artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos que todos nós temos o direito de expressar livremente a nossa opinião. Isso, né? Está na nossa Constituição a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. Eu tenho certeza que todos nós brasileiros queremos um país livre e continuaremos ser um país livre. O Denir Balani está falando que não se conforma. Estamos passando por um momento com vários escândalos de corrupção, o Estado oprimindo o povo, enfrentando coronavírus, falta de emprego, fome, e a gente se depara com notícias dessas que nada acrescentam. Mas às vezes é necessário, né? Eu acho que quando você é transparente e tem a dizer assim, ó, eu não fiz nada de errado, eu não atentei contra nem os ministros, nem contra a alta corte, e isso vai ser provado quando abre o meu celular. Acho que é isso, Luciano, já estamos Olha, meia hora de live. Muito obrigado, não tinha como eu não abrir essa live e dizer para todos os brasileiros a verdade, e a verdade é aquela que vai ser mostrada pelo meu computador, pelo meu iPhone, meu telefone, né, que está tudo bem, e os meus amigos aguardem que eu vou passar um novo número de telefone. Muito obrigado, um abraço pessoal, boa semana!